Um. Eu quero te convidar para nesse momento falarmos com Deus. É uma sexta-feira à noite e nada melhor do que falar com o nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que vivemos durante essa semana. Foram momentos especiais porque tivemos a oportunidade de compreender um pouquinho mais dos Seus planos para nós como Teus discípulos. É bem verdade, Senhor, que na nossa vida, por vezes nós não vivemos a plenitude dos Seus sonhos para nós, mas nessa semana, Pai, pela Tua graça, saímos com um sonho no coração, que é sermos discípulos completos. E para o mundo nós seremos discípulos loucos, insanos, mas não tem problema, desde que nós estejamos completamente ligados a Jesus. Nesta noite, Pai, de sexta-feira, onde nós encerramos o ciclo noturno dessa semana de oração, nós te agradecemos por tudo que vivemos e pedimos para que o Senhor nos dirija mais uma vez no estudo da Tua Palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Muito boa noite para você. Mais uma vez estamos reunidos. Infelizmente está chegando ao fim. Esse é o nosso penúltimo momento juntos. Amanhã pela manhã nós teremos então o fechamento dessa semana especial e que teve vários momentos diferentes, de reflexões diferentes, de temáticas diferentes. Eu quero aproveitar para agradecer essa galera que está aqui. Eu sei que durante toda a semana eles tiveram uma dedicação incrível, se organizando, se preparando, se mobilizando, dando um pouquinho de si para poder fazer ser possível essa semana de reflexões na Palavra de Deus. É bem verdade que durante essa semana é possível que você tenha perdido algum dia, algum dos momentos de reflexão, e por essa razão eu quero te motivar a dar uma voltada aos outros temas que nós já conversamos e ir acompanhando a sequência, porque se você acompanhou a semana toda, você percebeu que nós temos uma sequência crescente de reflexões a respeito de um discipulado mais eficiente. Na noite de ontem, nós tivemos talvez uma das conversas mais difíceis a respeito do ato de ser discípulo de Jesus. Na verdade, como eu disse ontem, o que mais nos incomoda em Jesus não é o que nós não compreendemos a respeito dele, e é exatamente o que nós compreendemos. Nós não compreendemos muita coisa sobre Jesus, mas as coisas que nós compreendemos mexem profundo com o nosso coração, mexem profundo com a nossa forma de viver, e nessa noite você vai perceber isso de forma muito evidente. Por essa razão, hoje nós vamos continuar, estender a nossa compreensão a respeito do amor ilimitado, sem barreiras, um amor destinado a todas as pessoas, inclusive aquelas que não merecem o nosso amor, aquelas que não merecem o nosso afeto, aquelas que não merecem nem a nossa atenção. Por isso, nesse momento, eu gostaria de introduzir a nossa reflexão conversando com você um pouquinho sobre estratégias que nós temos para conseguir, enfim, viver a plenitude do amor aos inimigos, amor àqueles que não merecem o nosso amor. E eu separei pelo menos 3 dicas de como você e eu, jovem, podemos aprender a amar da forma como Jesus amava. E nessas 3 dicas nós vamos encontrar o caminho correto para vivermos plenitude de amor. E por isso hoje o caminho será o caminho do perdão. Como você verá, o perdão que o discípulo de Jesus precisa viver em sua vida é um perdão escandaloso, é um perdão completo, é um perdão que vive tudo que Jesus tem nos ensinado. Por isso, nesse momento, como estratégia para poder amar os inimigos, a primeira coisa que nós precisamos é estar ligado a Jesus. Esteja ligado a Cristo. Só é possível amar quem não merece o nosso amor se nós estivermos completamente conectados a Jesus. Sem uma conexão profunda com Cristo, isso não vai acontecer. Somente quando nós estamos ligados em Jesus, o amor dele começa a nos mudar, o amor dele começa a nos constranger, e essa mudança em nossa vida vai ser possível de ser percebida quando entrarmos em contato com as pessoas.
Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nas palavras da Bíblia, nós todos precisamos de um novo nascimento, porque a nossa natureza com a qual nós nascemos, a nossa natureza carnal, ela não tem condições de amar os inimigos, ela não tem condições de amar quem não merece o nosso amor. É somente no momento em que nós somos transformados pela graça de Deus, passamos por um novo nascimento, nos tornamos uma nova criatura, nós adquirimos as condições de conseguir, enfim, amar inclusive quem não merece ser amado por nós. Se essa é uma verdade que nós precisamos aprender a estar conectado com Jesus, a segunda dica que eu poderia te dar para vivermos o amor pelos inimigos é aprendermos a orar pela pessoa. Crisóstomo, um importante pai da igreja, dizia que esse é o ápice do autocontrole. Lembre-se de Jesus na cruz, orando a Deus e dizendo assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A oração nos ajuda a olhar para as pessoas de uma nova perspectiva, de um novo ângulo. E quando nós olhamos para as pessoas nessa nova perspectiva, nós as vemos como sendo pecadores tal qual nós. É somente no momento da oração, pelas pessoas que nos machucam, pelas pessoas que nós consideramos nossos inimigos, que nós de fato compreendemos como amar alguém que não merece o nosso amor. Por isso, se de um lado nós precisamos aprender a estar conectados com Jesus, do outro lado nós precisamos aprender a orar por todas as pessoas, inclusive aquelas que nos machucam. Eu gosto de um texto de um importante teólogo cristão chamado John Stott, quando ele diz assim: olha, se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração do nosso Senhor por seus inimigos, que dor, que orgulho, preconceito ou indolência poderia justificar o nosso silêncio? Se até Jesus orou por aquelas pessoas que o estavam prendendo numa cruz, o que justificaria o nosso silêncio para não orarmos por alguém que acabou nos ferindo por algumas dessas circunstâncias da vida? A terceira coisa que é bastante importante para nós aprendermos a amar quem não merece o nosso amor é aprender a perdoar como Jesus perdoa. E aqui nós entramos na temática dessa noite: aprender a viver o perdão. E a primeira coisa que você vai dizer para mim é o seguinte: como que eu vou perdoar essa pessoa que me traiu? Como que eu vou perdoar essa pessoa que me machucou? Como eu vou viver o perdão? Essa pessoa não merece o meu perdão. E eu gostaria de te lembrar que nós não perdoamos o inimigo pelo que ele é ou por aquilo que ele faz. Não é essa a razão do porquê nós perdoamos alguém. A razão do porquê nós perdoamos os inimigos é por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz por nós e em nós. Deus cuida de nós, Ele nos perdoa, Ele trabalha em nossa vida, e essa é a única e mais suficiente razão para perdoarmos alguém que não merece ser perdoado por nós. Mas eu sei que quando nós falamos sobre a necessidade de viver a plenitude do perdão, o seu coração estremece. Afinal de contas, esse talvez seja um dos ensinamentos mais difíceis de Jesus, aprender a perdoar de fato igual Jesus perdoa. E é pensando nisso que antes de nós seguirmos em frente, eu preciso rapidamente te ajudar a compreender, em primeiro lugar, o que o perdão não é. Ao longo da história da humanidade, nós fomos desenvolvendo mentiras que nos contaram a respeito do perdão e nós começamos a acreditar como se o perdão fossem essas coisas, mas no final das contas o perdão não é nada disso. E isso é a primeira coisa que eu preciso te contar, o que o perdão não é. E por isso eu separei 4 mentiras que já te contaram por aí sobre o perdão e você acabou acreditando. A primeira mentira que contam por aí sobre o perdão é que perdoar é igual a esquecer. Quando você perdoa, você esquece a ofensa, você esquece o que fizeram com você. Só que isso é um engano. Na verdade, perdoar não é esquecer. O nome que se dá para uma coisa na hora que você esquece ela é a amnésia.
e não perdão. E se você estiver esquecendo alguma coisa que alguém fez e machucou teu coração, eu tenho uma dica para você. Vá ao médico, um clínico geral, peça para ele te encaminhar para um neurologista, porque provavelmente você está com um problema cerebral. Você não pode sair esquecendo as coisas, principalmente aquelas que machucaram profundamente o teu coração. Eu sei, a Bíblia usa a ideia do esquecer para se referir a uma tentativa de Deus ou um objetivo de Deus de não levar em consideração os nossos pecados, mas isso não quer dizer que perdoar é esquecer para nós seres humanos. Nossa mente foi programada para não esquecer, principalmente aquelas coisas que machucaram ou machucam o nosso coração. É provável que você se esqueceu o que você comeu no dia 3 de abril de 1992, mas com certeza você não esqueceu o que você comeu no dia da sua formatura, do seu casamento, do seu batismo, porque os dias que impactam a nossa vida gravam a nossa memória, e perdoar definitivamente não é esquecer. Eu me recordo que quando eu era menor, eu tenho dois irmãos, né? Eu sou o mais velho, tenho 2 anos de diferença entre eu e meu irmão do meio, e 7 anos de diferença entre eu e meu irmão mais novo. Então, eu acabei vivendo a vida um pouco mais distante do meu irmão mais novo, mas uma vida mais próxima do meu irmão do meio. E eu me recordo uma vez que nós estávamos brincando com uma brincadeira muito de criança mesmo. Nós amarrávamos uma pedrinha na ponta de uma linha e nós jogávamos as linhas para embaraçar as linhas, e ele ficava do lado de lá segurando a linha dele, eu do lado de cá segurando a minha linha e tentando cortar a linha um do outro. Essa era a brincadeira que a gente tinha, bobagem, uma brincadeira que a gente tinha. E aí, olha o que aconteceu. Em algum momento ele cortou a minha linha e eu resolvi me agachar no chão para então pegar mais uma pedrinha, amarrar na minha linha e continuar a brincadeira, quando meu irmão, chamado Lucas, teve a brilhante ideia de começar a girar a pedrinha em cima da cabeça. E ele estava lá girando a pedrinha e quando eu me levantei, pum, a pedrinha acertou bem na minha sobrancelha. Bem pertinho do olho, é verdade. Fez um corte, e essa é uma região cheia de sangue, começou a sangrar, molhou, sujou a roupa, minha mãe estava lavando a louça em casa, imagine só o susto da minha velha, quando eu entrei, e aí ela olhou e estava lá uma criança ensanguentada, meu pai trabalhando, ela pediu ajuda de um amigo que tinha carro, me levou para o hospital, e lá estava eu no dia seguinte com o rosto desse tamanho, e a cicatriz ainda está presente. Eu me recordo que eu demorei uma semana para falar com meu irmão direito, sabe? Uma semana. Fiquei com raiva. Eu fiquei completamente possesso, porque afinal de contas, esse miliante do meu irmão havia acertado uma pedra no meu olho, tinha que ir para a escola com o rosto inchado, sofrer a zoeira dos amigos. E eu me recordo que eu havia dito para mim que eu nunca ia esquecer. E acredite no que eu vou te dizer, eu nunca esqueci, é óbvio. Contudo, cicatrizou. A ferida, o machucado, acabou cicatrizando com o tempo. Ainda tem uma marquinha, mas essa é só uma cicatriz, a memória ainda está aqui. Mas hoje eu poderia até contar e dar risada sobre a situação, porque afinal de contas, cicatrizou. E eu gostaria de te propor que perdoar não é esquecer, e sim perdoar é cicatrizar, é curar, é uma ferida na alma que começa a passar por um processo de cura. Veja, se de um lado a primeira mentira é que perdoar é esquecer, do outro lado uma mentira que te contam é que perdoar é voltar a ser como antes. Tudo volta a ser exatamente como antes, mas isso é uma mentira. Isso não acontece, afinal de contas alguma coisa aconteceu, não dá para as coisas simplesmente voltarem a ser como eram antes. A ferida já aconteceu, a cicatriz vai ficar e as coisas não voltam a ser como era antes. É possível que quando eu e você vivemos o perdão, uma das duas coisas acontece. Ou de um lado as coisas melhoram, o relacionamento fica melhor, fica mais forte, mais sólido, ou, do outro lado, o relacionamento fica bastante complicado. E talvez nunca mais o relacionamento volte a ser como era antes. Justamente porque houve uma ferida. E o nome que nós damos para essa ferida que é difícil de ser curada, é traição. Quando há uma quebra de confiança, é muitíssimo difícil conseguir perdoar, porque a ferida é profunda. Então, cuidado com essa ideia de que quando você perdoar, as coisas vão voltar a ser exatamente como eram antes.
Em terceiro lugar, e essa é uma mentira muito comum, é que quando você perdoa, você precisa voltar a conviver normalmente com as pessoas. E isso, de um lado, é verdade. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, quando nós perdoamos, nós voltamos a conviver. Mas alguns tipos de feridas na alma, não. Principalmente aquelas que envolvem abuso, agressão. É necessário perdoar quando você é agredido, quando você é estuprado, quando você sofre um abuso, quando você sofre uma agressão? Sim, você precisa perdoar. Você precisa curar a ferida do teu coração. O perdão não é pelo outro, o perdão é por você. O perdão, ele é necessário porque o rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Por isso você precisa se perdoar, porque senão você vai adoecer. Mas nesses casos de abuso, de agressão, nesses casos de estupro, mesmo que você perdoe, definitivamente você não deve voltar a conviver normalmente com essa pessoa. De preferência que a distância entre você e essa pessoa seja entre a tua casa e a cadeia. Esse indivíduo pode ser perdoado por Deus, é claro. Ele pode ser resgatado por Deus, é claro. É por isso que vai um pastor lá na prisão pregar o evangelho para esse sujeito, mas ele não deve continuar solto por aí depois de ter feito o que fez. Nós perdoamos, mas esse indivíduo, a despeito de ter sido perdoado, precisa cumprir com as consequências perante a sociedade. Veja, perdoar é necessário, mas não necessariamente em todas as situações. Perdoar significa voltar a conviver normalmente. Em alguns casos, o perdão significa se separar mesmo, para que a ferida possa ser curada. Imagine que todas as semanas o meu irmão acertasse uma pedra na minha sobrancelha. Na hora que estava curando, ele acerta outra, e está curando, ele acerta outra. Não faz sentido. É necessário haver afastamento para que possa haver cura. Se é uma ferida, precisa de cura. E em quarto lugar, a mentira que já te contaram sobre perdoar é que perdoar é algo instantâneo. Na hora que você diz assim, eu te perdoo, automaticamente tudo passa. A dor passa, o sentimento passa, a memória passa, tudo acaba. E aí, conforme vai passando o tempo, alguém que foi perdoado, ele não quer nem saber de você relembrar a história. Mas a pessoa que foi ferida, ela tá dolorida ainda o coração dela. E um dia ela chega e fala, olha, eu lembro, ainda dói, ainda eu choro, ainda eu sofro. E aí a pessoa que perdoou fala assim, mas você não perdoou? Por que você fica lembrando disso? Já passou, você perdoou, não perdoou? Mas a questão é que perdoar não é instantâneo. O perdão é um processo. Igual uma ferida não cura de uma hora para outra. Uma ferida demora um tempo para ser curada. Às vezes é necessário tomar medicamento por causa da inflamação. Às vezes precisa ir no médico de novo, para o médico abrir o curativo, limpar, tirar o pus, tomar medicamento, anestesia, fazer cirurgia. Tudo isso é cura, mas não acontece de uma vez. É por essa razão que algumas pessoas que têm uma ferida na alma, vinda de uma traição, de uma quebra de confiança, elas sofrem por tanto tempo. E é então necessário viver esse processo de cura. Ora, se a ferida é física, nós vamos a um médico. E agora, se a ferida é emocional, que tipo de médico nós vamos? Nós vamos a um psicólogo. E é por isso que é importante buscar um psicólogo. Eu sei que muitos cristãos ficaram traumatizados de psicólogos com outros valores, mas um bom psicólogo com princípios cristãos pode ser uma grande ajuda. Porque na hora de curar a ferida da alma, a ferida do coração, cada um é de um jeito. Algumas pessoas, para poder curar a ferida do coração, precisam voltar a falar com a outra pessoa. Outras pessoas, para curar, precisam se afastar. Outras pessoas, para curar, precisam falar sobre isso todo dia. Outras pessoas, para curar, precisam não falar sobre isso. Cada pessoa é de um jeito. É por isso que é importante ter um bom profissional da psicologia, com bons princípios e valores cristãos para te ajudar a curar as feridas do coração. Mas lembre-se, perdoar não é esquecer, perdoar não é voltar a ser como era antes, perdoar não é voltar a conviver normalmente em alguns casos, e perdoar não é algo instantâneo, é um processo que às vezes vai durar a vida toda. Mas, quando você decidir que você quer perdoar, para Deus é como se você já tivesse perdoado.
é igual à santificação. Quando você decidir seguir a Jesus, mesmo que você ainda não tenha chegado na perfeição total para Deus, esse trajeto, esse percurso já é ser santo. É por isso que Paulo chamava as pessoas da igreja de Coríntios de os santos de Coríntios. Não que eles já tinham chegado, mas porque eles estavam no processo. No dia que você decidir no seu coração perdoar uma ofensa, então quer dizer que você estará no processo certo. Eu queria ler com você alguns versos da Bíblia, com esse pensamento do que é perdão. Eu queria ler. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 15. Você conhece esse verso? Esse é o texto da Bíblia mais conhecido pelos cristãos ao redor do mundo. É a oração do Pai Nosso. E nela Jesus diz assim, portanto orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você já percebeu que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar, condicionando a nossa disposição em perdoar com a disposição de Deus em oferecer o perdão dele? Nós perdoamos as pessoas e Deus nos perdoa, e essas duas coisas estão interligadas. E quando Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso, ele conclui a oração dizendo assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará de vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É por isso que eu disse ontem que eu preferia que Jesus não tivesse dito algumas coisas, e eu gostaria que Jesus não tivesse falado sobre isso, porque aqui então ele condiciona o perdão de Deus para mim com a minha disposição em oferecer o perdão para as outras pessoas. Isso não é fácil. Essa talvez seja a coisa mais difícil na vida cristã, aprender a perdoar da forma como Deus perdoa. Mas e se eu e você estamos dispostos a perdoar, querendo trilhar o caminho do perdão, mas tendo várias dificuldades para perdoar? E talvez eu e você tenhamos até perguntas como: Senhor, quantas vezes nós deveríamos perdoar essa pessoa que me feriu, essa pessoa que me machucou? A Bíblia também responde isso, no Evangelho de Mateus também, só que agora em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Certa feita, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta o seguinte a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus é: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 ou 77. A ideia de Pedro é que ele queria saber quantas vezes ele tinha que perdoar as pessoas. E ele fez uma conta muito simples. Os fariseus ensinavam que você deveria perdoar uma pessoa 3 vezes pelo mesmo pecado. E então Pedro pensou: 3 vezes é pouco para Jesus. Jesus é muito melhor do que os fariseus. Então eu vou dobrar o número e colocar mais um para chegar no número da perfeição. 7. Jesus, 7 vezes é um bom número? E a resposta de Jesus é: não, 7 não. 77. Que era uma forma antiga de poder dizer assim: não, de forma perfeita não. Perfeitíssimo. O número 7 significa perfeição. Sabe quando a sua mãe dizia assim: olha, já disse 1000 vezes para tirar essa blusa daí? Sabe quando ela dizia isso? O nome disso é hipérbole, é exagero. Ela não disse 1000 vezes, a gente sabe disso. Ela disse algumas. Da mesma forma, quando Jesus fala assim: não, 7 não, 77, é como se Jesus tivesse dito assim: uma vez não, 1000 vezes. Quantas vezes forem necessárias, eu e você precisamos aprender a perdoar. Quantas vezes forem necessárias. E então Jesus resolve contar uma história. Eu não vou ler a história, mas a história continua aí no texto em seguinte. E a história que Jesus conta é uma história interessante. Eu até separei uns bonequinhos para te ajudar a compreender a história. Na história de Jesus, havia um rei.
E esse rei tinha alguns servos, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam para ele. E esse primeiro servo que o rei chama, devia muito dinheiro para o rei. O rei manda chamá-lo para acertar as contas, e o rei fala assim, olha, me paga o que você me deve. Mas esse sujeito devia muito ao rei. Ele devia 10.000 talentos para o rei. Você sabe quanto é 10.000 talentos? Deixa eu tentar te ajudar. Um talento pesava em cerca de 25 a 45 quilos de prata lá na Palestina do primeiro século. Esse sujeito devia 10.000 talentos, quase 215 toneladas de prata. Para você ter uma noção do quanto esse sujeito devia ao rei, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. E para que ele conseguisse pagar o rei em vida, ele precisaria ter 10.000 pessoas trabalhando para ele durante 18 anos, todos os dias. Se 10.000 pessoas trabalhassem para ele durante 18 anos, todos os dias ele conseguiria juntar o dinheiro que ele devia para o rei. Só para você ter uma noção de quanto era isso, haviam 4 macro-regiões na região da Palestina, 4 estados na região da Palestina. E Roma arrecadava os impostos, e ajuntando os impostos dessas 4 macro-regiões, Samaria, Pérea, Idumé e Judéia, durante o ano todo, os impostos dessas 4 macro-regiões geravam 800 talentos, e esse sujeito devia 10.000. Completamente impossível de pagar. Nem que ele vivesse para sempre, ele teria condições de pagar, ele teria que viver pelo menos 60 milhões de dias de trabalho. Era impossível para ele pagar o que ele devia para o rei. E ele dizia assim para o rei, rei, me dá mais tempo, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo para você. E o rei fez as contas e falou assim, olha, é impossível você me pagar, então vamos fazer o seguinte, eu vou te perdoar a dívida. E a palavra que aparece na Bíblia para perdoar a dívida é pago, tetelestai, que foi a mesma palavra que Jesus gritou na cruz quando ele disse, está consumado, está pago. E então o homem, quando ouve essa notícia, em vez de ele entender que de fato o rei havia perdoado uma fortuna que ele devia ao rei, ele sai da presença do rei e andando pelo caminho ele encontra um outro homem, um conservo dele, um outro sujeito, um conservo, uma pessoa que trabalhava agora para ele. Só que esse conservo devia um dinheiro para ele, e o tanto de dinheiro que ele devia eram 100 denários. O primeiro ele devia muito dinheiro, mas agora esse conservo devia só 100 denários. E sabe quanto é um denário? O denário é o salário mínimo de um dia de trabalho. Lá na Palestina, no primeiro século, se você ia trabalhar para alguém e ele ia te pagar o salário mínimo, chegaria no final do dia, ele pegaria uma moeda de denário, ele chegaria e te entregaria na mão. Falou, esse aqui é o salário do seu dia que você trabalhou hoje. Esse era o salário mínimo de um dia de trabalho. Se esse conservo devia apenas 100 denários, ele devia 100 dias de trabalho. Em 3 meses e meio ele pagava. Era possível pagar? Completamente possível pagar tudo que devia para esse conservo. Só que olha o que a Bíblia conta. Aquele que foi perdoado de 10.000 talentos, pega o outro, o conservo, que devia 100 denários, pelo pescoço. E a Bíblia diz que ele estava enforcando o homem, gritando, paga o que você me deve. E o homem estava gritando para ele a mesma coisa que ele tinha falado para o rei. Ele estava falando assim, olha, me dá mais tempo e eu tudo te pagarei. E dessa vez dava para pagar mesmo. Era só dar mais tempo. Só que o servo do rei não quis nem saber, pegou ele, levou para uma cadeia e o prendeu na cadeia, porque ele devia 100 dias de trabalho. Eu nem sei como que ele ia pagar preso, né? Preso aí não ia dar mesmo para pagar. E aí algumas pessoas contaram para o rei. E o rei ficou sabendo que aquele homem que ele havia perdoado 10.000 talentos, impossível de ser pago, não foi capaz de perdoar 100 denários de uma outra pessoa. O rei ficou tão bravo, mandou chamar ele na presença do rei e disse assim, olha, eu te perdoei uma dívida impagável, não era o mínimo você perdoar alguém que não tinha condições? Não era o mínimo esse perdão? E a Bíblia diz que o rei mandou levar ele para a cadeia, para ficar debaixo da tutela de torturadores até ele pagasse o que devia, ou seja, o resto da vida. E aí Jesus termina a história falando assim, olha, é assim que Deus lida no céu, se no íntimo do seu coração você não perdoar o seu irmão.
mais uma vez, daquele tipo de história que eu queria que Jesus não tivesse contado. Eu queria muito que Jesus não tivesse falado isso. E eu, depois dessa história, fiquei pensando em 3 coisas para poder te contar, para você guardar na tua mente. Começando do fim para o começo da história, a primeira coisa que eu fiquei pensando é que negar o perdão aos outros é negar o perdão a nós mesmos. Quando nós falamos assim, eu não quero te perdoar, eu estou negando o perdão que Deus quer oferecer para mim. O perdão de Deus está condicionado à minha disposição de perdoar. E se eu negar o perdão para os outros, o perdão de Deus será negado para mim. Há uma segunda ideia que esse texto também nos traz, é que nós não perdoamos para poder sanar a dívida. Nós perdoamos porque a nossa dívida foi sanada. Se alguém deve algo a nós, se alguém nos feriu, nos machucou, a razão de perdoar essa pessoa não é porque essa pessoa conseguiu pagar o que devia. Pelo contrário, ela não consegue mesmo. Nós perdoamos porque Deus nos perdoa, porque Ele tem amor por nós, porque Ele tem misericórdia por nós e oferece aquilo que nós não merecemos. Essa é a razão do porquê nós perdoamos. Mas em terceiro lugar, o perdão que Deus nos oferece é sempre maior do que o perdão que devemos oferecer. Deus sempre perdoa mais do que o que nós temos que perdoar. Se você olhar para si mesmo e falar assim, como que eu vou conseguir perdoar alguém? A resposta é simples, olhe para como Deus te perdoa. Deus te perdoa milhões de erros. Você deveria perdoar os erros dos seus irmãos. Você deveria. Eu deveria. Por essa razão, igual ontem à noite, a mensagem não é fácil, mas é necessária. Tem tanta gente que está padecendo com doenças emocionais, com doenças espirituais, porque não consegue viver o perdão. Eu trabalho hoje como pastor numa clínica de saúde, e a coisa que eu mais recebo no meu dia a dia para poder aconselhar são pessoas que estão doentes, sofrendo com depressão, com pânico, com um monte de problemas, porque não aprenderam a perdoar. Elas estão corroendo o ódio, o rancor, a ira no coração, e não conseguem oferecer o perdão para poder viver o remédio de Deus. Qual que está sendo a sua dificuldade em viver a plenitude do perdão? Se você é discípulo de Jesus, você e eu precisamos aprender desesperadamente a perdoar, mesmo que o perdão seja injusto. É loucura, eu sei, é insanidade, para o mundo pode ser, mas para aqueles que seguem a Jesus e que entendem o tanto do perdão que Deus nos oferece, não tem outro caminho. E mesmo que pareça que isso seja muito ruim, lembre-se, ao perdoarmos as pessoas, nós somos curados. Ao oferecermos o perdão, nós somos transformados por Deus. Por essa razão, eu gostaria de te convidar a orar. Eu gostaria de te convidar a clamar a Deus nesse momento, para que Ele coloque em nós um coração de arrependimento. Para que Ele nos ensine a viver plenamente o perdão que Ele oferece. Para que o perdão de Jesus nos constranja a vivermos uma vida de misericórdia. E se eu e você, jovem, escolhemos viver o perdão, com certeza nós vamos ser muito mais felizes em nossas vidas. Você poderia orar comigo? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, obrigado porque o sábado chegou e agora nós somos deparados com um dos principais conceitos da Bíblia, que é o conceito do perdão. Nós precisamos aprender a perdoar como Jesus perdoa. Viver a plenitude do perdão é o maior desafio da nossa vida. É uma loucura, uma insanidade. Mas se nós aprendermos isso, nós seremos mais felizes e nós sabemos disso, Pai. Por essa razão, nessa noite de sexta-feira, trabalhe em nosso viver, nos capacitando a viver o perdão de verdade e a termos uma nova vida em Jesus Cristo. Não é fácil, mas é possível pela Tua graça. Que o Teu amor seja abundante na nossa vida hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer pela tua atenção e dizer que a gente se encontra amanhã. Logo pela manhã nós teremos o nosso último tema. Que Deus te abençoe, uma boa noite de descanso e até a próxima.